Meu pai me contava muitas histórias sobre bruxas, fantasmas, magia e outras coisas assustadoras que aconteciam. Meu pai e meu tio moravam no meio do delta do Danúbio quando eram pequenos, em uma pequena vila que agora estava quase despovoada. Essas histórias aconteceram entre as décadas de 1960 e 1970, e a maioria delas é corroborada por seu irmão e meus avós, que também moravam lá. Vou falar primeiro sobre as bruxas. A vila tinha duas bruxas, uma bruxa boa e uma bruxa má. As duas não se falavam. A bruxa má morava sozinha em sua casa no final da vila e era muito respeitada e temida. Sua casa e quintal eram impecavelmente limpos, mas ninguém os limpava. Os moradores passavam pela rua dela, de costas para casa, e deixavam comida, água e tudo que ela precisava toda semana. Ela cuidava da própria vida e raramente saía de casa. Quando saía, todos os moradores entravam em suas casas ou na igreja e rezavam. Ela tinha um furão de estimação, totalmente preto e maior do que o normal. Meu pai me disse que aqueles que quisessem ver ou falar com ela deveriam primeiro ir até a frente de sua casa e se prostrar, mantendo os olhos no chão. Então ela saía e conversava com a pessoa que precisava de ajuda. Certa vez, após um casamento, um grupo de bêbados de outra cidade começou a atirar pedras lá e a fazer bagunça, quebrando algumas janelas e mijando na cerca. Coisas que bêbados fazem. Então, um grito estridente foi ouvido e um deles morreu na hora, enquanto outros mijaram nas calças e saíram correndo, que nem um bando de doidos. Nenhum deles falou mais, como se fossem mudos de nascença. Mas um deles escreveu que, aspas, não tinha mais nada a dizer ao mundo, e que seu silêncio era bem merecido. O rosto do homem morto foi comido pelo furão. A bruxa boa era membro ativo da comunidade e era procurada por muitas pessoas, algumas até de aldeias distantes. Ela lidava com maldições, feitiços, remédios de ervas e coisas do tipo, mas também com possessões demoníacas, bênçãos, etc. Em algumas noites de lua cheia, a cidade inteira ia com lanternas para a floresta próxima em busca de ervas. Centenas de pessoas iam no meio da noite em busca de ervas, mas só as que ela pedia. Depois de algumas horas, todas as pessoas retornavam ao meio da aldeia e davam as ervas para ela. Ela queimava algumas em frente à igreja e outras eram secas e transformadas em poções. Certa vez, meu tio e seu avô pegaram o barco e transportaram a bruxa para uma aldeia próxima. Naquela aldeia, falavam que uma jovem estava possuída. Ela falava línguas estranhas e foi amordaçada, imobilizada por alguns homens da aldeia por 2 dias seguidos, aparentemente trabalhando em turnos para manter ela presa. Por 2 dias inteiros, ela foi mantida presa até que a bruxa chegasse. Quando ela chegou, ela pediu aos membros de sua família qual era a maior e mais malvada das cabras que eles tinham. Quando trouxeram a cabra para frente das 2 mulheres, a cabra começou a agir como a jovem, aparentemente furiosa. Então ela pediu a todos na casa que saíssem e fez o que tinha que fazer. Depois de cerca de 2 horas, a bruxa sai de casa com uma cabra, agora quieta e obediente, seguindo ela. Ela leva a cabra para perto da água e mata ela afogada. A cabra não resistiu. Aquela jovem ficou bem. Depois que os comunistas chegaram ao poder, eles criaram um campo de concentração em uma cidade próxima. Os comboios de prisioneiros passavam pela vila até o campo, e de lá voltavam com corpos para serem enterrados. Algumas pessoas tentavam escapar, mas eram fuziladas na hora. Centenas, se não milhares, de pessoas foram mortas e enterradas na área. Algumas pessoas alegavam ouvir os gritos dos mortos e o som das carruagens e dos cavalos que as levavam para o campo. Certa manhã, foram encontrados 3 corpos no meio da rua. Os corpos estavam putrefatos, sujos e descoloridos pelo sol. Mas como poderiam estar queimados de sol se o sol mal tinha nascido?
Algumas pessoas alegavam que eram, aspas, Moroi. O padre da vila e alguns moradores vão fazer uma visita para a vala comum. Eles voltam, brancos feito papel, e visivelmente perturbados. Os corpos são levados para a igreja e uma cerimônia improvisada acontece. Eles são enterrados de forma adequada, e seus túmulos são fechados com grades. Pescadores às vezes desapareciam. Isso não era considerado incomum, mas em um período muito curto de tempo, uma grande quantidade de homens desaparecia. O Danúbio estava calmo e os pescadores eram todos experientes. Seus barcos eram encontrados à deriva com a pesca intacta, então não havia como serem ladrões matando pessoas e jogando os corpos no rio. Isso continua por um tempo. Cerca de 15 pessoas desaparecidas a esse ponto. Suas esposas não estão tão chateadas com isso. Um velho diz que os espíritos chamados Sanziene são os culpados e que só se pode falar com eles no dia de São João Batista. Ele diz que se você colocar água nos ouvidos e ouvir seus ouvidos zumbindo, quer dizer que espíritos malignos vivem na água. Ele avisa os pescadores para não irem sozinhos à noite e para colocarem água nos ouvidos e conferirem se há espíritos malignos por perto. Chega o dia de São João Batista e ele decide falar com o Sanziene. Ele pega seu barco e vai junto com seu filho, mas diz a ele para nunca falar, não abrir os olhos e rezar o tempo todo. Eles esperam um longo tempo, mas eventualmente ele vê figuras que lembram mulheres vestidas com um vestido branco simples. Ele fala com eles e implora que deixem os pescadores em paz. Elas dizem que aqueles homens que morreram estavam tratando mal suas esposas, e que as esposas se uniram e queriam que seus maridos fossem embora. O velho é poupado porque foi gentil com sua esposa e que seu filho era prova disso. Os espíritos vão embora. Há outras histórias que eu poderia contar, mas elas não são tão interessantes. Coisas como animais se comportando de forma estranha, vacas que não produzem leite por causa de alguma maldição, crianças com marcas de nascença estranhas, etc. Mas isso levaria muito tempo e eu preciso ir para a cama.